Vamos lá, gente? Quem vem agora é gestão de pessoas. Vocês querem compartilhar por aí ou vocês querem compartilhar por aqui? Boa noite, professor. Então, vocês vão compartilhar por aí ou quer que compartilhe por aqui? Eu posso compartilhar. Tá dando eco. Compartilhar sem querer. Perdão. O eco geralmente acontece se você tiver com o computador ligado e com o celular. Aí você tem que abaixar o volume do computador para poder falar pelo celular ou vice-versa. Senão dá eco. Então, se vocês quiserem compartilhar por aí, pode, porque está aberto. Eu já conversei com o Alessandro. Então, a apresentação final de vocês é dia 22, tá? Ok. Exceto para o grupo do Tiago, que vai fazer a apresentação na próxima semana, tá? Aí eu preciso saber da ordem dos grupos. O primeiro está sendo a ausência da comunicação interna, então é o primeiro do dia 22. E aí a gente precisa saber quem é o segundo, quem é o terceiro e quem é o quarto. Se vocês não me falarem, eu faço a definição por aqui. Tá todo mundo aí, Valquíria? Letícia, Sabrina, elas estão aí? Só faltou Sabrina. Ah, ok. Ela tá entrando agora, ela falou aqui. Se mandar uma via do arquivo final, por gentileza, escrevam, salvem, não é a apresentação, tá? É o PDF. PDF, isso. Escreve o final e me envia. Tá bom. Vou encaminhar para ele. Entrou a Sabrina? Entrei. Então, bora começar? Bora. Tá aqui o cronômetro. Vocês vão começar já? Se puder, sim, professor. Tá valendo. Já tá contando o tempo. Boa noite. Tá. Boa noite. Nós somos alunas da ETEC José Rocha Mendes, Seção Brasílio Machado, terceiro RH. Pode passar. E as integrantes do grupo sou eu, Carla Daiane, Letícia Nascimento, Sabrina de Paula e Valquíria Rodrigues. E o nosso trabalho de conclusão de curso, o tema é sobre gestão de pessoas. E eu estarei introduzindo nosso trabalho. Bom, primeiramente, eu posso dizer que nós, seres humanos, por si só, temos nossas necessidades fisiológicas
que precisam ser atendidas e que dessa forma vamos acabar procurando soluções no meio profissional. Carla. Gente, Eu não estava falando, gente, estava falando sozinha aqui. Desculpa. É melhor começar Tá. de novo, porque tá contando o tempo. E aí, professor? Começa de novo? Estão ouvindo? Agora Segue em sim. frente. Segue em frente. Tá, então vou falar de novo aqui a introdução. Desculpa, foi falha minha. Que, primeiramente, nós, seres humanos, por si só, temos nossas necessidades fisiológicas que precisam ser atendidas. E que, desta forma, nós vamos acabar procurando soluções no meio profissional. E, assim, tentando achar uma organização que possa ajudar a atender essas necessidades. E que, quando a gente encontra essa necessidade, quando a gente encontra essa organização que possa nos ajudar, a gente vai acabar realizando essas tarefas de maneira mais motivada. E, assim, irá beneficiar ambas as partes, no caso, a empresa e o funcionário. E pensando nisso, vai surgir a gestão de pessoa, que é um conjunto de habilidades, técnicas e métodos que levam à melhoria de seus colaboradores. Aí eu entro com uma pequena frase que diz: afinal, são as competências de seus colaboradores que levam ao sucesso do negócio. E que, se a gente parar para pensar, é uma grande evolução, porque em tempos passados a gente era apenas visto como meras ferramentas de fácil substituição. E um exemplo que eu posso dar é que, se você não fizesse direito à sua atividade, você era mandado embora e era outro colocado em seu lugar. Porém, hoje em dia, se ocorrer muito dessa substituição, que é o chamado turnover, é sinal de que tem algo errado e vai entrar a questão o porquê está entrando e saindo tantos colaboradores. Ou seja, a gestão de pessoa ela vai entrar para potencializar o desempenho do indivíduo, a fim de estar melhorando o resultado da organização e fazendo com que a organização também possa se tornar possivelmente superior aos seus concorrentes, justamente por estar investindo no seu capital humano e intelectual. Pode passar. Agora, Letícia, vai entrar com o objetivo. Boa noite. O objetivo da gestão de pessoas é, como a Carla estava falando, além de tudo isso, é promover, quando essa gestão de pessoas ela é aplicada, ela vai promover um melhor resultado para a empresa. A gestão de pessoas ela é bem ampla, a gente poderia citar vários exemplos de como ela pode ser aplicada na empresa, mas mais à frente, nesse trabalho, a gente vai mostrar os 5 pilares da gestão de pessoas, que é a motivação, o desenvolvimento, a comunicação, o trabalho em equipe, que são pilares que, quando seguidos, podem melhorar a eficácia dos resultados da empresa e dos funcionários. Pode passar o slide. Agora a Valkyria vai apresentar o problema. Boa noite. Sobre os problemas que a falta de gestão pode ocorrer nas empresas, nós sabemos que o RH ele é muito essencial para essa atuação na empresa. Eles criam metodologias a fim de administrar o comportamento de todos os colaboradores. E, assim, sem essas metodologias e administrações corretas, a empresa pode prejudicar o andamento das atividades da corporação e também pode ocorrer a falta de aprimoramento nos planos, além da perca de uma visão clara dos planos de ação, que inviabiliza a possibilidade de crescimento dentro da empresa. Além disso tudo, os funcionários podem se desmotivar e é sempre bom a empresa estar atenta para que ela não perca seus talentos e que diminua a rotatividade dos empregados e as suas funções. Além disso tudo, é um destaque ter uma gestão bem organizada dentro do mercado de trabalho, onde a competitividade pode ser mais justa.
E agora a Sabrina vai falar um pouquinho sobre a justificativa. Vamos lá, né? Referente à justificativa, as empresas que estão se tornando mais acomodadas no mercado de trabalho se encontraram dando atenção apenas às obrigações que seriam benéficas, né? Que no caso são as obrigações do empregador com o empregado, que são referentes às obrigações voltadas à CLT, né? Que no caso seriam as questões legais referente a toda a jornada do funcionário, que seria férias, remunerações, desligamentos, e assim acaba não se dando muita ênfase para as questões que se referem ao melhoramento interno, o que é necessário se ter. Então, é sempre bom listar todos os processos internos, né? Estudar o mercado, que no caso você vai verificar o mercado, empresas concorrentes e métodos que a mesma pode estar utilizando para ser uma empresa mais vantajosa, né, dentro do mercado. Realizar o acompanhamento contínuo, motivar e capacitar os colaboradores e integrar todos os setores da empresa e aprimorar a comunicação interna, junto com a tecnologia. Referente à retenção de talentos, as pessoas são peças fundamentais para o desenvolvimento positivo da empresa. E pode-se dizer que se baseia em um conjunto de estratégias e práticas a retenção de talentos para manter os bons funcionários na organização. Então, vai ter uma base de treinamento, uma base de toda em cima desses funcionários para que eles possam estar bem motivados para estar dentro da empresa e estar selecionado os melhores funcionários para estar dentro dela. Aí temos a organização mais gerenciável, que seria uma organização, pode-se dizer assim, mais flexível, ao ponto de estar buscando melhorias, mas junto com o intuito de crescer, e o melhoramento no ambiente de trabalho, que é a questão de verificar todos os pontos dentro da empresa que são positivos e negativos e ver o que se pode melhorar dentro. E também temos o alinhamento estratégico, que tem como foco de unificar a visão de todas as partes da empresa, fazendo com que todos busquem o mesmo objetivo e comecem a agir de alguma maneira dentro daquilo que eles fazem para alcançar o objetivo que foi posto ali. Pode passar. Temos as hipóteses, né? Eu vou entrar aqui junto com as hipóteses agora e eu vou começar falando sobre a motivação. Referente, algumas das empresas acabam deixando de lado essa motivação para os trabalhadores, o que é uma peça fundamental para que tenha engajamento na empresa. Ou seja, com a falta de motivação, os funcionários acabam dando menos. Eles podem até dar prioridade ao trabalho, porém acaba não sendo com tanta excelência assim. É necessário também se fazer uma pesquisa de clima para detectar os problemas no ambiente de trabalho e ir resolvendo. Pode também se motivá-los através de feedbacks, promoções, coisas desse tipo. Até então, porque o funcionário ele é essencial para a empresa, né? Se você não tem um bom funcionário, se o seu funcionário não está bem motivado, ele vai acabar fazendo as coisas pelas coxas, e o que não é nada bom para a empresa. Próximo. Pode ir, Carla. Agora o segundo pilar, que é a comunicação. Podemos dizer que uma comunicação ideal no cenário das organizações não quer dizer apenas saber dizer algo às outras pessoas, mas sim tentar ser o mais transparente e claro possível ao passar a mensagem, ao se comunicar. E sabendo disso, podemos dizer também que a margem de erros ela acaba diminuindo justamente pelo fato de ter uma boa comunicação transparente ao passar a informação. E na prática seria fornecer feedback, que é dizer algo
dizer ao colaborador sobre seu desempenho. E o terceiro pilar, que é o trabalho em equipe, que podemos dizer que é a sobrevivência de um todo, um pensando no outro, fazer a sua parte um pouco mais, que é a chamada proatividade. E também pensar que se um cair, o outro cai, justamente pelo fato de ser um todo e não somente um. E que, apesar de ser difícil, é necessário, porque é algo que acaba influenciando no ambiente de trabalho. E que um dos benefícios de trabalhar em equipe é o aprendizado e uma criatividade maior, pelo fato de ter mais de uma mente pensante na equipe, que se por acaso acabar surgindo algum problema, vai ser mais fácil de arranjar a solução pelo fato também de ter mais de uma pessoa na equipe. Pode falar, Sabrina. Sabrina? Perdão. Vamos lá. Só um momento. Referente ao conhecimento e à competência, o sucesso não será possível caso os funcionários eles não possuem um conhecimento e uma competência para executar as tarefas devidas, né, que foram passadas para cada um deles. Sendo assim, é preciso que seja feito um planejamento que busque montar a melhor equipe possível. Assim como a Carla estava falando, é necessário também ter essa questão de você estar treinando um funcionário e estar treinando uma equipe para que ela possa trabalhar o melhor possível e executar melhor as tarefas, né? E referente a isso, criar um ambiente em que todos consigam crescer juntos. Por melhor que seja estruturado todo esse sistema que vimos e falamos ao longo do texto, o sucesso não será possível caso o funcionário não possua o conhecimento e a competência para executar as tarefas. E aí é preciso que seja feito um planejamento que busque montar melhor a equipe possível e criar um ambiente que todos consigam crescer junto. Assim, a gente pode encaixar o conhecimento e a competência em um só e tá engajando isso em toda a equipe, em toda a empresa. Pode falar, Carla. Bom, e o quinto pilar é o treinamento e desenvolvimento, que ultimamente ele tem sido bastante utilizado pelo fato da gente estar em constante atualização. E os colaboradores, eles precisam estar se adequando a essas mudanças. E é importante para que eles possam estar aperfeiçoando e encontrando novos conhecimentos. E também podemos dizer que o treinamento e desenvolvimento, eles são conceitos que andam de mão dadas, porém cada um com seu objetivo. No caso, na prática, o treinamento, ele vai preparar o colaborador para executar suas atividades com excelência, e já o desenvolvimento, ele vai ajudar ele justamente a desenvolver o desempenho pessoal do colaborador. Pode passar. Bom, aqui no referencial teórico, a gente trouxe a empresa Google, a gente pesquisou. Ela aplica a gestão de pessoas. É claro que ela é uma empresa de grande porte, consolidada já no mercado. Então, tem muita coisa que pode ser mais fácil para eles aplicarem no cotidiano deles, dos funcionários deles. Mas eles têm práticas que podem ser usadas em pequenas de grande porte e médio porte. Um exemplo delas é o Mindfulness, é uma técnica chinesa que os gestores eles possam que os funcionários usam, porque essa técnica ela consiste em você focar no presente. Então, esse é um exemplo de um hábito que eles gostam que os funcionários tenham para que eles estejam sempre presentes nas atividades que eles estão fazendo. Outra prática que eles usam é a técnica do ouvir. Eles sempre ouvem todos os funcionários e eles dão voz a todos os funcionários. Que entra até no tópico da motivação e no tópico da comunicação. E vai fazer com que esses tópicos, esses pilares sejam bem eficazes na empresa. A gente também pesquisou artigos e um exemplo deles é o Arigaris, que é uma pessoa estudiosa nesse assunto, e ele enfatiza que realmente a gestão de pessoas faz com que haja uma melhor comunicação na equipe de trabalho. O Tan Hai,
ele diz que a gestão de pessoas é boa também porque ela faz com que haja uma melhor integração de equipes. O Bolgar, que também é outra pessoa que conhece do assunto, ele fala que para com que a gestão de pessoa e todos os pilares que foram falados anteriormente sejam eficazes para a empresa, é preciso que haja uma integração, uma contribuição de diferentes setores da empresa. Então, ali vai ser todo mundo trabalhando junto para com que haja essa gestão de pessoas. E, por fim, o Morasuti, que ele fala que empresas consideradas melhores para se trabalhar colocam a gestão de pessoas em prática. Então, aí, ele afirma que realmente a gestão de pessoas ela é boa e vai trazer bons resultados para a empresa. Pode passar. Agora a Valquíria vai falar o método que a gente fez para que o trabalho seja realizado. Certo. Para a realização do trabalho, nós procuramos em sites de confiança, como, por exemplo, o portal da RH. Demos uma olhada no livro de gestão de pessoas, o Chavenato, que é Avenato, e também utilizamos como observação de utilidade no mercado a empresa Google, que é uma empresa bem-sucedida. E, além de tudo isso, lemos em blogs e artigos científicos e tentamos resumir de formas adequadas as etapas de atuação do RH e as metodologias situacionais presentes. E agora, para concluir tudo, gostaríamos de passar uma mensagem que diz assim, por Aristóteles, né? Nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Isso quer dizer, representa a reafirmação da frase seguinte: a persistência é a chave do sucesso. Obrigada pela atenção de todos e boa noite. Se desejarem, estamos à disposição a perguntas. Pessoal, é o seguinte, o tempo está excessivo. Vou mostrar para vocês. Vocês fizeram 18 minutos e 4 segundos. Então, isso aqui realmente é um problema, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Estão vendo? Sim. Agora tô vendo. Então, Ô, professor, isso daí mesmo com aquela parte lá que eu acabei ficando sem microfone? Ou você cortou essa parte? Não, eu não posso cortar. Isso faz parte da apresentação. Tá bom. Então, assim, você não ficou 3 minutos falando. Temos um grande problema aí com relação a essa apresentação. Então, eu gostaria que vocês colocassem aí desde o início. A gente vai ter que dar uma enxugada, que senão vocês não vão conseguir cumprir com o horário. E isso é um dos fatores de avaliação, tá? Não, aí beleza. Aí no segundo pode colocar de novo, pode passar. Tá? Tema, ficou bom, a introdução está ótima. Então, aqui vocês podem passar, a introdução é um dos slides que vocês podem passar um pouco mais despercebido, né? Faça uma introdução com leitura do slide, sem muita explicação, tá? Aqui tem que ser um pouco mais breve do que foi apresentado, segue, mas aonde está mais carregado é um dos lugares mais importantes do trabalho de vocês. Pode passar. Aqui tá bom. A gente não pode ir com 18 minutos. A gente tem que ir com 14 e meio. Aí tá legal. Tá? Aonde está problema é aí, nesse slide. Esse slide está muito carregado. Tá? Não, volta lá. Aqui pelo... Não é o problema. É na hipótese lá, vai lá. Não, hipótese não, nos 5 pilares lá.
Perdão, professor. Aqui, né? É aqui Hipótese. mesmo. Nesses pilares da gestão, aqui está muito carregado de informação, está muito poluído esse slide, tá? Está muito poluído. Tem muita informação aí, e está muito carregado de dados, né? Então, o que eu ia recomendar para vocês? Vocês colocarem... tem duas opções. Aqui é onde que vocês tomaram mais tempo para explicar. Vocês demoraram aí mais ou menos uns 5 a 6 minutos para explicar este slide, tá? Então, qual que é a alternativa para vocês cumprirem o tempo? Estouramos lá em 3 minutos, baseado em 15, mas eu me baseio em 14, tá? Então, como que a gente pode fazer aí? Uma recomendação. Ou vocês colocam este slide, ou seja, motivação, um slide, comunicação, outro slide, trabalho em equipe, outro slide, conhecimento e competência, outro slide, e treinamento e desenvolvimento, outro slide. Coloca um em cada slide. E no slide que tiver motivação, vocês escrevam alguma coisa. No slide que tem comunicação, vocês escrevam alguma coisa. Um pedacinho, não vai escrever um textão no slide, não. Escrevam alguma coisa relacionada com motivação, relacionado com comunicação, com trabalho em equipe, com conhecimento e competência, treinamento e desenvolvimento. Porque aqui vocês estão se perdendo aonde quem é que tem que apresentar o quê. Então, motivação entra um, comunicação entra outro, trabalho em equipe entra... Então, se aqui está dividido entre pessoas, eu recomendo vocês separarem isso, cada item, num slide. Não tem problema que vai ficar grande. O importante é que vai correr um pouquinho mais rápido. Então, qual que é a recomendação? Ou alguém explica isso aqui tudo numa vez só, que aqui é onde ficou 5 minutos aproximadamente, e aí tem mais coisa para frente. Ou então, pega a motivação, deixa num slide, coloca mais centralizado, escreva um pedacinho, comunicação, mesma coisa, e cada um deles num slide e escreva alguma coisa. Para que quem for apresentar cada tema desse, já se baseia no que está escrito, faz uma leitura rápida e já passa para o próximo. Porque assim vocês perdem menos tempo. Porque do jeito que está, vocês estão se perdendo com relação ao que tem que apresentar. E aí fica cansativo, somente nesse slide, porque parece que o trabalho não anda. Então, o problema de vocês está aqui no hipótese. É importante? É importante. Só que está muito carregado. Carregado de informação no mesmo slide, a não ser que quem fosse apresentar aqui fosse uma única pessoa. Então, a nossa hipótese está vinculada em 5 pilares de gestão. Motivação é isso, comunicação é aquilo, trabalho em equipe é isso, conhecimento... E não ficar entrando no detalhe, porque aqui, o que está acontecendo? Cada um está apresentando um ou dois, sei lá, e aí está muito carregado. Ora era a Carla, ora era a Sabrina, e aí está carregado esse slide. Tá? Então é aqui que vocês estão perdendo tempo. Aí vocês façam a alteração, ou coloca um em cada slide e coloca um pedacinho de aquilo que vocês vão falar, sem muita ênfase. Por quê? Porque senão não vai dar tempo de vocês cumprirem o horário. Pode ter certeza. Entenderam? Ou então, uma única pessoa explica esse slide na íntegra. Motivação, fala sobre tudo já. Motivação, comunicação, trabalho, e vai falando um pouquinho de cada um, mas sem muita ênfase, porque senão não vai dar tempo. Aqui está comendo muito tempo do trabalho de vocês. Tem que ser mais ligeiro. Passa para o outro. Professor, seria tipo motivação. A motivação é importante porque os funcionários vão render mais. Aí vai para o outro, aí fala. Seria basicamente isso, tipo, fazer. Exato, isso mesmo. E aqui é outra coisa que está dando problema também. Nosso referencial teórico, nós utilizamos a empresa Google, Aretal, Tantan, Borgar, Bará. E aí escolhe um ou dois para comentar. Ponto. Não precisa comentar de cada um deles. Aqui também está tomando bastante tempo de vocês. Passa para o outro.
Aqui arranca o Google dessa imagem aí. Se vocês comentarem do Google lá no referencial teórico, tira o Google daí do método. Só usa o Chiavenato, blogs e artigos científicos. Tira o Google do meio aí. Porque você já falou do Google anteriormente. Aí você fala do Google aqui, fica repetitivo. Tira o Google aqui, junta um pouquinho mais o Chiavenato e o blog, deixa um espacinho entre outros e ranque essa imagem do Google. É uma palavra, é mais uma frase a menos que vocês vão ter que falar aí. Então, no método, vocês têm que ser mais rápido. Utilizamos como método o livro do Adalberto Chiavenato, literatura, e blogs e artigos científicos. Acabou. Não precisa entrar no detalhe. Tira o Google daí. Lá no referencial teórico, pode deixar o Google, leia todos os 4, 5 livros que está lá, os autores, e comente somente de 2. Pronto, está suficiente. Não precisa comentar de cada um deles, porque está roubando o tempo de vocês também. Tá? Então, só aqui, ó, eu já estou arrumando para vocês uns 5 minutos de trabalho. Tira a palavra Google. Na metodologia, volta um pouquinho, no referencial teórico, vocês vão falar assim, ó. O nosso trabalho, temos como referencial teórico a empresa Google, Aligares, Taihan, não sei como é que é esse homem aí, Bolgar, e tem mais um que eu não sei, porque a minha faixa está bem em cima. E aí vocês comentam sobre 2, a empresa Google e o Aligares. Pronto, não precisa comentar de todos, é o suficiente. Porque senão fica muito cansativo e está perdendo aí um minuto e meio explicando o que não tem necessidade. O que tem necessidade já ficou para trás. Isso que é importante. Aquela parte da hipótese ela é extremamente importante, mas não precisa dar muita ênfase nela, porque senão não vai dar tempo. Aí pode passar. Professor, e pode tirar do slide duas pessoas ali no Pode tirar artigo? Oi? Não entendi. Não, eu perguntei se podia tirar, o senhor falou que pode. Ah, passar para o outro. Aí, aqui é o seguinte, gente. Vocês vão pegar esse obrigado pela atenção e colocar no outro slide. Porque aqui o que vocês querem chamar atenção é uma mensagem final. Nós somos o que fazemos repetidamente, excelência. Portanto, não é um ato, mas um hábito. Aristóteles. Pronto, não precisa explicar a frase do cidadão. Ele, com a frase dele, já explica. No outro slide, obrigado pela atenção, boa noite a todos. Ficamos à disposição de perguntas. Não é para colocar no mesmo. Obrigado pela atenção, coloca em outro slide, pega esta frase e coloca mais no meio. Leia a frase, diga de quem é o suficiente. Não precisa explicar a frase para ninguém sobre Aristóteles, porque o Aristóteles já explicou o que ele quis dizer com isso. Vocês não precisam explicar o que tem dentro da frase. Passa por o outro, obrigado pela atenção, boa noite, enfim, nos colocamos à disposição para perguntas. Acabou. Só aí vocês já economizaram aí uns 5, 6 minutos de trabalho, e aí o trabalho de vocês vai ficar entre 13 e 14 minutos, não 18. Ok. Beleza? Beleza. Então tá bom. É só corrigir A isso. gente vai... Tá ótimo. Outro dia de tá novo? muito bom. Só... Não... Oi? A gente vai apresentar outro dia de novo ou só na apresentação final? Se vocês quiserem, vocês podem apresentar na terça-feira que vem, não tem problema, para a gente ver como é que ficou. A apresentação final vai ser no dia 22. Semana que vem, o único grupo que vai apresentar é o grupo do Tiago, porque o Matheus vai fazer cirurgia, só. Os demais vão apresentar no dia 22. Se vocês quiserem, vocês podem apresentar na terça-feira para a gente ver como é que ficou. Provavelmente vocês vão fazer em 13, 14 minutos se vocês corrigirem isso, eu tenho certeza. Então já fica para terça-feira que vem, na aula de DTCC, vocês fazerem a apresentação para a gente ver como é que ficou. Vocês é o grupo de gestão de pessoas. Então, gestão de pessoas, já estou agendando aqui nas minhas anotações. Os demais grupos não precisam, porque estão dentro do que eu pedi. PNL e o do Tiago, que fez a apresentação hoje,
não precisa, mesmo sabendo que o outro grupo que apresentou antes de vocês, que é o grupo de ausência da comunicação interna, estourou um pouquinho do tempo, mas também não precisa, porque o tempo está se eles corrigirem o que eu pedi, com certeza vão entrar dentro do tempo. Agora o de vocês está muito superior. Aí de vocês realmente a gente tem que fazer mais um testezinho para a gente ver se vocês conseguiram se adaptar. Então, hoje é 8 mais 7, 15. Dia 15 do 7, não, 15 não, que é quarta-feira. Dia 14 do 7, na aula de DTCC, vocês farão mais uma apresentação. Para vocês encaixarem aos 15 minutos. Tem que fazer em menos, tá? Não é para fazer em 15, não. Mas se vocês corrigirem isso aí, não dá muita ênfase em referencial teórico, e não dá muita ênfase em hipótese, fazer aquilo que eu falei, colocar uma parte escrita, quem estiver apresentando cada item, consequentemente, vai se basear no que está escrito no slide e vai passar muito mais rápido. Ou deixar do jeito que está, fazer de forma mais superficial, mas aquele slide tem que ser feito uma única apresentação, uma única pessoa apresentando. Senão, não vai ficar bom, não. O grupo que estourar o tempo não tira MB, tá? Então, por isso que eu estou corrigindo isso com vocês, porque o grupo que estourar no tempo não tira MB. Perguntas? Professor, então é basicamente assim, a gente lê o slide, falar umas 2 linhas do que é aquilo, para não ficar só tipo a leitura do que está no slide, e ir, né? Exato. Porque se você der muita ênfase, né, só ler o slide também não fica bom. Pode colocar só tópicos, né? 1 ou 2 tópicos, explicar sobre, mas sem muita profundidade. Né? Porque Sim, se você o ler entrar que eu tô falando do slide é tipo falar, por exemplo, tem a motivação. Motivação, isso. Ponto. Aí o próximo, não sei o que, não sei o que lá. E deixar, Isso, tipo, para falar alguma coisa se forem perguntar alguma coisa, né? Basicamente isso. Perfeito, é isso mesmo. E outra, aquele slide da hipótese é o carro-chefe do trabalho de vocês. Então, ou alguém apresenta aquele slide na íntegra, tá? Ou então faça do jeito que eu falei. Muda o estilo, porque senão dá a impressão que congelou naquele slide. E aí fica cansativo, parece que não anda. Então, para não dar essa impressão de congelamento, vai passando motivação, comunicação, treinamento e desenvolvimento, vai passando um por um. Se for fazer a apresentação do jeito que vocês estão apresentando, tá? Recortadinho, cada um falando um pedaço. Pode ser assim também. Mas não deixa tudo no mesmo slide. Não deixa tudo no mesmo slide, porque dá a impressão que a apresentação não está andando. Mas tem que ser do jeito que você falou mesmo. Motivação é o funcionário trabalhar de forma satisfeita. Tá bom, vai para o outro, senão não dá tempo. Aí vai comendo muito tempo de vocês e vocês vão ser prejudicados por um trabalho que tá bom. Beleza? Beleza, professor, obrigada. Não esqueçam de mandar a versão final como em PDF, não é a apresentação, e sim o trabalho escrito, tá bom? E não precisa ligar câmera no dia da apresentação. Se quiserem fazer a apresentação do jeito que vocês estão fazendo, é a mesma coisa. Fiquem tranquilos, não tem problema nenhum. Eu só liguei a câmera para vocês me verem um pouquinho, para falar, acho que o professor deve estar vivo ainda, e aí a gente vai sobrevivendo. Por isso que eu acabei ligando a câmera aqui, tá? O que mais? Acho que sobre qualquer Aqui está coisa com o meu fundo pode original. mandar mensagem, né? Como que é? Eu não entendi. Desculpa, eu falei que acho que só e qualquer coisa a gente manda alguma mensagem, sei lá, mas é basicamente isso, o senhor explicou bem. Isso, se vocês tiverem alguma dúvida, pode me mandar mensagem, não tem problema nenhum. Estou à disposição para responder.
É só para... Obrigada. Eu não quero que vocês sejam prejudicadas por uma coisa que vocês conseguem corrigir, né? Então, por isso que eu estou aqui para orientar, para explicar para vocês como é que deve ser. Se cada um de vocês cumprir dentro do horário aquilo que a gente está propondo, consequentemente, pode ser que todo mundo tire a MB, como pode ser que tenha uma diferença, mas pelo menos um quesito vocês já cumpriram, que é o tempo. Então, pelo menos o tempo vocês têm que cumprir. Aí, daí para frente, entra a participação de cada um. Entra um pouquinho de nervosismo, mas aí vocês estão em casa, vocês não precisam ligar a câmera, vocês podem pôr um celular do lado, pode colocar um papel assim, ó. Vocês estão aí em casa. Eu tô aqui na câmera só para mostrar para vocês. Pode colocar um papel aqui assim, ó. E vocês vão desligar a câmera e vão ler o papel. Pode ficar com o papel na mão, lendo o papel na mão. Só que tem que acompanhar o slide, né? Você não pode estar falando uma coisa pelo papel e com o slide mostrando outra coisa, porque aí dá para perceber que você não está prestando atenção, né? Então, você pode simplesmente ficar com o papel na mão. Estou mostrando para vocês um papel. Vocês colocam o que vocês vão falar dentro daquilo que está escrito no slide. Só ligar a câmera e cada um faz a sua apresentação. Acabou. Bem tranquilo, bem sossegado, de forma com que vocês possam se dar muito bem. As apresentações estão todas boas. É que só vocês aí do gestão de pessoas e o grupo que vai apresentar logo na sequência estão estourando muito tempo. Então isso a gente não pode. A gente tem que tirar essas arestas mesmo, cortar, para ficar bem enxuto mesmo, tá? E aí tenho certeza que a minha responsabilidade já passou, porque eu tenho certeza que vocês vão tomar conta do assunto e vão explicar tranquilamente. Pode usar cola, pode usar o celular, pode usar o que vocês quiserem. A câmera está desligada, ninguém está sabendo o que você está fazendo. Beleza? Tá bom. Beleza. Tá bom? Então, para a gente ter certeza que vocês vão fazer uma boa apresentação, na terça-feira da semana que vem, em DTCC, vocês vão fazer essa apresentação com estas dicas, que aí eu não sei como é que vocês vão conduzir, né? Se uma pessoa vai apresentar o slide de hipótese, se vocês vão quebrar isso em vários slides, façam essas alterações que eu solicitei e arruma a fala de vocês. A recomendação, para que dê certo, é vocês fazerem uma apresentação entre vocês. Assim evita de vocês saberem se está dando tempo ou não. Então, é um treinamento entre vocês, faz a cronometragem do tempo e faz a apresentação como se você estivesse fazendo a apresentação para todo mundo. Marca no Teams aí entre vocês e um abraço. Organiza uma reunião e faz a apresentação. Todo mundo tem acesso. Não precisa esperar o professor fazer, eu marcar uma reunião. Vocês mesmos podem marcar a reunião. Entendeu? Entendi. Mais alguma pergunta? Não, professor. Tá bom. Qualquer coisa, eu estou à disposição aí para esclarecer aí para vocês irem bem. Beleza. Obrigada, professor. Falou, valeu. Bom, professor, boa noite. Nós podemos apresentar? Já? Pode, com certeza. Vamos só cronometrar aqui. Vocês vão compartilhar por aí? Isso, Sim, vou compartilhar. Mas aí, se você puder aguardar o slide aparecer. Eu aguardo, claro. Apareceu? Para mim ainda não. Para mim também não. Apareceu agora. Agora apareceu. Sim. Quando você falar que vai começar, eu aperto o start aqui do iniciar do Deixa eu cronômetro. só ver como é que tá aqui na hora de passar. Vê se tá legal, professor, na hora de passar, Tá se tá legal. dando algum delay. Tá legal? Não tá, tá legal, tá indo bem. Ah, tá. É só para eu saber se tá dando algum delay, tá bom? Não, tá bonzinho, tá jóia. Então, Você já vai começar? Isso. Posso começar?
Pode. Então tá. Boa noite, Valendo. turma. O tema do nosso trabalho é motivação e satisfação no ambiente de trabalho. Nosso grupo é composto por mim, Patrícia, Alessandra, Emily, Luana, Sabrina e Sayane. Nossa agenda irá abordar sobre introdução, problema, objetivo geral, justificativa, metodologia, hipótese, referencial teórico e o resultado da pesquisa de campo. Introdução. Motivação e satisfação. Vamos conhecer a diferença entre a motivação e a satisfação. Estímulos. Entender os motivos que levam o colaborador a levantar cedo todos os dias para ir trabalhar. Autodesenvolvimento e o autoconhecimento. Encontrar métodos de se desenvolver dentro da empresa e aprimorar o conhecimento com o objetivo de ter um bom desempenho e crescimento profissional. Problema. A competição no mercado. A competição no mercado é um grande desafio para as empresas encontrar um colaborador que supere suas expectativas e também um colaborador para as regras e valores estabelecidos pela empresa. Problemas físicos e psicológicos. Sem motivação e satisfação, o colaborador acaba adquirindo sérios problemas de saúde, elevando o absenteísmo, diminuindo seu desempenho dentro da empresa. Desafios às empresas. Para não ocorrer o aumento do absenteísmo, as empresas têm ideias motivacionais, como bonificação para quem não chegar atrasado, sorteios. Isso ajuda a incentivar o funcionário e a empresa consegue atingir o seu objetivo. Objetivo geral. A importância sobre zelar pela motivação e satisfação. Um funcionário motivado leva a ter uma boa performance e trazer bons lucros à empresa. Boa noite. Falarei sobre a justificativa de nosso trabalho. O motivo que escolhemos esse tema é para que tenhamos melhor entendimento sobre problemas de saúde ocasionados pelo trabalho, tais como danos físicos e psicológicos, e com o intuito de auxiliar o entendimento dessas situações de RH para que os gestores possam entender e avaliar o que motiva e o que desmotiva os colaboradores, e o que vem causando o desinteresse e a insatisfação dos colaboradores nas organizações, a fim de que, sem a compreensão do tema, a empresa pode entrar em colapso. Se não tiver uma solução para os problemas citados acima, pode vir a falir. Nossos métodos de pesquisa foram as bibliografias e sites. Só complementando, também fizemos uma pesquisa de campo. Boa noite. Dentro da nossa hipótese, eu vou abordar os seguintes tópicos. A motivação ela não se limita à sobrevivência, beneficia a empresa, mais dedicação e rendimento, motivação interna e externa e satisfação. Bem, a motivação, ela é o que move a pessoa a fazer algo, ela é a ação. Então, ela é um grande fator que mantém o indivíduo na empresa e em tal cargo, porque é a questão motivacional que faz com que o profissional trabalhe melhor e, assim, consequentemente, isso consequentemente acaba que gera mais resultados para a empresa. Porém, é possível você estar motivado e não satisfeito. E quando nós falamos sobre isso, estamos se referindo à motivação interna. Um exemplo é você trabalhar por necessidade. Então, o que faz a pessoa ir todos os dias àquela empresa e estar naquele mesmo cargo há um bom tempo é o fato de ela precisar. Então, ela precisa comer, ela precisa pagar contas, ela precisa suprir as suas necessidades.
Mas não necessariamente ela está satisfeita com os fatores externos, como o ambiente de trabalho, o salário. E isso pode desmotivá-lo. Então, ou seja, ela só está executando a ação, ela só está fazendo tudo isso por necessidade. Isso pode gerar maus resultados, tanto para a empresa quanto para o colaborador, porque afeta a sua qualidade de vida. Bom, dentro da nossa hipótese, a gente concluiu que temos duas motivações, que é a motivação interna e externa. A motivação interna, ela se trata da razão pela qual o indivíduo busca se satisfazer. Como eu disse anteriormente, seja suprindo as suas necessidades fisiológicas ou buscando se satisfazer profissionalmente, como ter um bom conhecimento dentro da área que ele atua e assim poder fazer suas funções com êxito. Já a motivação externa, ela se trata de recompensas e também está ligada à satisfação, porque a satisfação se trata dos fatores externos ao sentimento do prazer. Então, tanto dentro da motivação externa quanto da satisfação, estão englobadas as condições de trabalho, benefícios, salários condizentes aos cargos, que é o que as pessoas mais querem. Então, é a partir desses fatores, a partir da satisfação, que as empresas conseguem engajar seus funcionários. Bom, em motivação e satisfação, eu vou falar acerca dos tópicos a seguir, sendo eles qualidade de vida, redução de custos, imagem e reputação da empresa e avaliação em indicadores. Bom, quando se mantém um funcionário mais motivado, o bem-estar dele aumenta e isso contribui para que ele tenha uma vida mais saudável, podendo ter menos doença. Assim, se reduz os custos relacionados a atestados e afastamentos, por exemplo. Além disso, a motivação ela pode aumentar a reputação da empresa, porque quando um funcionário ele está motivado, ele compartilha as experiências, os valores e resultados que ele tem naquela organização. E assim, ele valoriza a imagem da empresa no mercado. Nós podemos avaliar a situação da empresa e dos subordinados dela através de indicadores, como, por exemplo, a produtividade diária, o índice de rotatividade e por pesquisa de clima organizacional, que serve justamente para evidenciar os problemas do capital humano, a satisfação, analisar o ambiente, entre outros. É muito benéfico para a empresa. E alguns típicos sinais de desmotivação e insatisfação é a falta de proatividade, os colaboradores não alcançam as metas estipuladas pela empresa, tem-se uma espera impaciente pelo fim da jornada de trabalho, há um alto índice de absenteísmo e também nota-se a queda na produção. E muitas vezes esses sinais são consequências de metas inadequadas, de salários incompatíveis, falta de feedback e clima organizacional ruim. Eu continuarei com os tópicos a seguir. Então, os fatores são as razões relacionadas tanto com o seu eu como com o ambiente externo. Na motivação, as nossas necessidades são nossas necessidades, nossos desejos e interesses. Já os fatores de satisfação, eles estão relacionados a ter uma boa remuneração salarial, benefícios ou um ambiente de trabalho agradável. É onde atendemos o nosso bem-estar. Uma vez não alcançado o que planejamos, sentimos-nos frustrados, fracassados, e é quando ativamos nossos mecanismos de defesa. Os mecanismos de defesa são comportamentos irracionais e que devemos tomar cuidado, já que trata-se de comportamento desnecessário, como carregar nossa raiva em algum ou alguém, ou tentar justificar ações inaceitáveis, utilizando motivos racionais ou simplesmente se isolar de uma situação. Como já vimos, as pessoas são motivadas e se satisfazem por diversas razões, mas além de fatores, há forças, que são elas, as energéticas e as psíquicas. A energética ela está relacionada diretamente ao nosso biológico, psicológico e espiritual. O biológico são nossas necessidades fisiológicas, como beber água, comer. Já o psicológico está relacionado ao desejo e à justiça, e o espiritual ao amor. Nas forças psíquicas, estão relacionados com o nosso pensamento, sentimento, sensação e intuição. E ela é utilizada para ver como o indivíduo se adapta ao mundo externo. A sensação nada mais é que prova que uma coisa existe. O pensamento nos diz
o que é essa coisa, já o sentimento nos informa se é agradável ou não, e a intuição é de onde vem e para onde vai. Fatores, comportamento e funções que estão ligados diretamente à motivação e à satisfação. A Emily continuará com a apresentação. Boa noite. Eu vou falar brevemente de algumas teorias, começando pela teoria das necessidades. Maslow, que desenvolveu essa teoria classifica as necessidades de uma forma lógica e prática. Maslow criou essa pirâmide para facilitar das necessidades mais básicas para as mais elevadas. Na base da pirâmide está a fisiológica, que é comida, água, abrigo. Depois vem segurança, que é segurança da família, segurança do corpo. Depois social, que é amizade, família. Depois vem estima, que é reconhecimento, autoestima. E no topo da pirâmide é realizações pessoais, que é o nosso desenvolvimento pessoal. Já o Frederick, ele acredita na teoria dos 2 fatores, que os funcionários se motivam pelo ambiente de trabalho, como podemos ver na tabela, que mostra esses fatores, que são higiênicos e motivadores. Os fatores que levam à insatisfação, que são os higiênicos, que é a política da empresa, condições do ambiente de trabalho, relacionamento com outros funcionários, segurança, salário. Fatores que levam à satisfação, que são os fatores motivadores, que é o crescimento, desenvolvimento, responsabilidade, reconhecimento e realização. John Stacey Adams, com sua teoria, acredita na equidade, que nós somos motivados com coisas que nos ajudam no nosso bem-estar, e que se recebermos recompensas equivalentes ao nosso esforço, somos motivados. Agora vou passar a palavra para a Luana, que vai falar da pesquisa de campo. Eu posso falar, gente, a pesquisa de campo, ela foi realizada no período de maio. Continua, Lu, então. Desculpa, a internet está horrível aqui. A pesquisa de campo foi realizada entre o mês de abril e maio de 2020, com 288 pessoas entre 25 e 35 anos, demonstrando que 55% dos entrevistados trabalham com metas e 47% têm uma jornada de trabalho condizente com o seu salário. A pesquisa aponta ainda, como veremos nos gráficos, que 80% consideram seu ambiente de trabalho bom e 43% admitem que sofre pressão no ambiente de trabalho. Agradecemos a atenção de todos e deixamos a frase de motivação utilizada pelo grupo. Nunca é tarde demais para ser aquilo que você sempre desejou ser. E o grupo está à disposição para perguntas. Muito bom. Põe na apresentação lá, por favor. Professor. Eu tirei sem querer, desculpa. Eu tirei sem querer. Deixa eu voltar aqui. Só tem umas correçõezinhas na apresentação para vocês fazerem. O tempo foi maravilhoso em relação a ontem, tá? Estava absurdo, estava com 23 minutos. Vocês fizeram com... Vou até mostrar aqui para vocês. Por favor, professor. Desculpa, recorde. professor, não entendi. Vocês fizeram com tempo maravilhoso de apresentação, tá? Em relação ao que vocês fizeram ontem, hoje está muito bom. Vocês fizeram em 13h35, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem visualizar aí. Deixa eu diminuir aqui um pouco a claridade aqui, acho que vocês conseguem visualizar.
Não, tudo bem, professor, a gente acredita. Não, Não, mas peraí. professor, Já vai. Não, peraí. Se não Já vai fosse o mostrar, já. atraso da minha internet, acho que teria feito em 13, né? Mas tá dentro do Importante é tempo. Isso que é importante. Sim. o importante é o final. Não. Não, é o nosso trabalho. Peraí. Assume o Vou controle colocar. aí, professor. Aí. Conseguiram ver? Não. Quer dizer, eu não. Tira da tela para ele ver se ele consegue mostrar. Não, mas eu não vou compartilhar o tempo. Eu estou colocando na frente da câmera. Então, mas é que o nosso trabalho estava na frente da tá vendo. Ah, Agora, dá para ver. agora sim. Deu? Agora deu certo. Deu. Sim, Então, deu. o 13, tempo está muito 35. bom. Volta lá. Isso. Só que volta na apresentação. Agora vem, né, professora Bucha? Peraí, professor. Não é isso. É que vocês juntaram coisas. Vocês juntaram Mudamos, coisas não? diferentes para ficar separado. Até aí tá bom. Passa. Peraí que eu vou anotar, professor. Fica calmo. Tá bom. Aqui tá bom. É que vocês juntaram coisas diferentes. Não é para juntar, é para separar. Peraí, As professor. Tá A carregando. apresentação dos gráficos foi certinha. Foi no foco e sem muito comentário. Acabou. Tá lá demonstrado, ponto final. Porque aí não toma tempo de vocês. Sim. Tá? Então, aquilo que eu falei, vocês fizeram lá da apresentação. 80% sofre tal. 39% tal. Pronto. É isso. Não precisa ficar dando muita entrevista, porque senão não dá para cumprir o tempo. Pode passar. Tá. Vamos lá no que precisa arrumar. Tá bom. Isso aí mesmo. A Patrícia pegou, se apresentou e apresentou todos os demais. Aqui ela foi passando item a item. Perfeito. Aqui, ó. Aí, Introdução é um slide, problema é outro slide. Aqui não é para juntar as informações. Introdução é um slide, problema é outro slide. Então eu quero que vocês coloquem separado. Não é para colocar as duas informações, porque uma coisa está roubando a outra. É introdução ou é problema? É introdução. E no outro slide é o problema. Aqui é para fazer ótimo. 2. Tá? Tá ótimo. Pode passar. A fala continua a mesma. Sim. A fala continua a mesma. Vamos Só de que cada apresentação. slide cuida de um tema. Objetivo geral, pode ir. Aqui é a mesma coisa. Justificativo, um slide. Metodologia é outro slide. Tá? Não é para juntar, porque um está roubando a ideia do outro. Então, aqui é só justificativa. No outro slide, metodologia. Ah, professor, vai ficar 16. Não tem problema. O que vale é o tempo, não é a quantidade de slide. Tá? Professor. Então, aqui tá... Oi? Sim. Eu falei melhor do que ontem? Falo melhor que ontem, com certeza. Bem melhor do que ontem. Não tenha dúvida nenhuma. Quanto à fala, está bem alinhado. Mas não pode juntar as informações. Tá? Justificativo é um slide, metodologia é outro. Vai. É porque estamos preocupados com a quantidade de slides. Não tem problema a quantidade de slides. Pode ser 35 slides. Aí você faz em 15 minutos, não tem problema nenhum. Tá bom, tranquilo. A gente vai aumentar 2, mas é a mesma coisa. Você não vai mudar conteúdo, nada. Você só vai aumentar 2 para poder mostrar que está andando a sua apresentação. Senão dá a impressão que não está andando, ela fica parada. Foi aí que eu falei no trabalho anterior. Entendeu? Então, congela muito numa coisa, porque tem duas informações importantes ali. Duas informações importantes do trabalho, justificativa é uma coisa, problema é outro. Método é outro. Então, põe no outro slide. Aqui tá bom.
vai falar da hipótese, que eu sei. Isso. Aqui, gente, está um pouquinho carregado, porque quem é que fala disso aqui? A Alessandra? Alessandra e a Sabrina. Então, aqui é o seguinte, é aquilo que a gente falou ontem, né? O tempo, vocês fizeram excelente, só que qualquer vacilo, vocês ultrapassam o tempo. Então, aqui, eu recomendo, deixa do jeito que está, só que entre 4 slides aqui, ó, 4 fatores, mecanismo de defesa, forças energéticas, funções psíquicas, dá ênfase somente em 2. Qualidade de vida de redução de custo, imagem e reputação da empresa e avaliação de indicadores, dá ênfase somente em 2. Então, você vai falar todas, mas dar ênfase somente em 2. 2 desse lado, que é uma pessoa, 2 desse lado, que é outra pessoa. Para vocês cumprirem o horário. Aqui, vocês demandaram mais intensidade de explicação. Vocês querem explicar cada item desse. Então, aqui vira 7. Tá? Então, qual a recomendação? Você tem 7, explica 4. Não é que você vai deixar de falar. Você não vai deixar de falar. Qualidade de vida, isso, reduz o custo. Pronto. Ah, não, imagem e reputação da empresa é mais importante. Então, eu vou dar um pouquinho mais de ênfase nesse. Avaliação de indicadores, vou dar um pouquinho mais de ênfase nesse. Estou dando um exemplo. Não tem a necessidade de ser dessa forma. Fatores, mecanismo de dar mais ênfase somente em 2 e o outro você faz um comentário de uma linha, como alguém me perguntou antes do trabalho de vocês, para não roubar tempo, porque tem mais 6 slides na sequência. Tá? Vai. Aqui tudo bem. Aqui não tem problema. Teoria de Abraham Maslow, hierarquia das necessidades. Teoria... Peraí, volta. Volta mais um. Não, volta. Mais um. Teoria de Abraham Maslow. Tá. Aqui tá bom. Vai. Aqui é o seguinte, ó. Tem que escrever aqui. Teoria de Frederick Heisenberg. Porque se você colocou lá teoria de Abraham Maslow, aqui ficou só Frederick Heisenberg. Então aqui você vai escrever aqui em cima do Frederick, teoria de Frederick Heisenberg, que é a teoria dos 2 fatores. Então está faltando a palavrinha teoria aqui em cima de Frederick. Vai. Isso, ó. Teoria de John Stuart Adams, que é a teoria da equidade. Vocês tiraram aquela palavrinha? Resposta? Foi sem querer. Foi sem querer. Foi sem querer que vocês tiraram, é isso? Foi sem querer. Porque aquilo ajudava vocês a explicarem o que seria a teoria da equidade, entendeu? Mas tudo bem, pode deixar assim, mas é que aquilo lá ajuda a justificar por que tem essa balança que vocês colocaram. Entendeu? Sim. Tá bom, pode passar. A gente acrescenta. Professor, então seria bom a gente colocar então a palavrinha? Ficaria mais legal? Ah, sim, com certeza. Isso. Coloca aquela palavrinha que vocês tinham colocado, que cabe dentro da balancinha de cada um deles. Batendo o olho naquilo já dá para explicar alguma coisa, entendeu? E dá para ser superficial também, não precisa entrar no detalhe. Porque qualquer vacilo de vocês vão estourar o tempo. Aquela palavrinha ajuda. Pode passar. Vamos. Pesquisa de campo. Tira esse tracinho aqui, ó, que dá a impressão que vocês comeram alguma coisa. Então, tira esse tracinho aqui dessa... Tá? Eu acho, aqui tá... eu acho que comeu. Tem uma palavra resultado aí. Eu acho que comeu. Acho que tem uma palavra resultado aí depois do tracinho. Então, se comeu, tira. Deixa só pesquisa de campo. Não precisa colocar resultado, não. Deixa só pesquisa de campo, tira esse tracinho. Pode passar.
Aí a mesma coisa, mostra os gráficos, isso. Nunca deixar de esquecer, a referência dos gráficos estão boas, não esqueçam de comentar que foram entrevistados 288 pessoas, como foi falado, tá? Não, tá embaixo, mas falem, né? Então, nós Mas eu utilizamos... falei no começo, professor. Não, eu sei que você falou, eu só estou reforçando para você não esquecer. Tá, mas só em um slide tá bom, né? Só no primeiro tá ótimo. Já é suficiente. Não precisa falar de novo, não. É só para você não esquecer, entendeu? Então foram entrevistados, não tem problema. A ordem não tem problema. Foi bom do jeito que vocês fizeram. Aí se alguém fizer uma pergunta, mas como é que vocês fizeram essa pesquisa? No período de abril e maio. Aí vocês podem responder, fizemos essa pesquisa através do celular, porque abril e maio, estamos no período de quarentena, como vocês foram lá entrevistar 288 pessoas? Tá? Então pode vir umas perguntinhas meio... E o WhatsApp? Pode ser, qualquer meio de rede social que vocês quiseram, vocês coletaram a informação. Pela internet, né? A internet, mas a internet Na é um verdade, meio. pelo Forms, né? Pela plataforma O Forms. meio da internet você utilizou para aplicar a pesquisa. WhatsApp, e-mail, Instagram, Facebook, Teams, Zoom, é isso que eu quero dizer. Falar que foi na internet fica muito genérico. Você não está respondendo a pergunta. Ô, professor, professor, essa faixa etária aí seria uma mentirinha, né? Mas e depois, por exemplo, se forem ver a pesquisa de campo no trabalho, não sei se lá tá as faixas etárias, daí não tem algum problema? Teria que ter a faixa etária lá no trabalho, que foi de 25 a 35. Nós não podemos ter colocado de 18 a 60 anos e aqui de 25 a 35, que você está dando tiro no seu pé, né? Então antes de mandar... Mas pode colocar de 18 a 60 anos? Como é que é? Ontem você comentou que seria de 10 anos. Peraí, Sá. Você comentou ontem que seria bom um intervalo de 10 anos. Não, eu falei um intervalo de 10 anos porque vocês não tinham nada. Entendeu? Então, assim, se vocês tiverem alguma coisa lá na parte escrita, coloca essa faixa etária, porque vocês já fizeram um treinamento com essa faixa etária. Apaga e coloca esse aqui, pronto, não tem problema nenhum. Mas aí vai dar mais de 10 anos. Mas aí vai dar mais de 10 anos. Hã? Mas aí o 10 anos é só você só colocou para a gente entender, é isso? Não, aqui a gente precisa ter uma referência, porque você fala assim, o seu ambiente de trabalho é bom? Tá, é bom, mas que público que você está falando? Você está falando de 25 a 35, você está falando de 18 a 60, você está falando de 20 a 50 anos. Precisa ter um público dessas 288 pessoas. Você está falando desde o menor aprendiz até o cara que está lá na empresa, que é dono da empresa e tem 95 anos. Silvio Santos. Entendeu? Mas então isso tem a gente que... não consegue falar. Não tem problema colocar de 18 a 60 anos. Não, não tem problema. Não tem problema, mas não é uma faixa etária boa, 18 a 60 anos. Né? Por quê? Porque no mercado de trabalho, a gente sabe que já não tem tantas pessoas com 60 anos trabalhando. O mercado de trabalho para pessoas de 60 anos já é restrito. Tá? Então, assim, vocês podem colocar 18 a 35 anos, 22 a 35. Pode ser esse período. O importante é não esquecer que esta frase tem que estar condizente com o trabalho escrito de vocês. O que vocês colocarem aqui tem que estar no trabalho escrito. Ok. Não pode ser diferente, porque realmente pode acontecer exatamente o que a Luana falou. Professor, não pode estar aqui 25 a 35, lá no trabalho a gente colocou de 18 a 49 anos. Aí pronto, você está dando um tiro no seu pé. Quem que você está mentindo? Quem que você quer enganar? Aí fica chato mesmo. Então dá uma olhadinha lá no trabalho, veja se não tem, se não tiver nada, coloca que a faixa etária é exatamente esta frase aqui vocês levam para o trabalho escrito. Tá? Pode passar. Professor, eu acho que o trabalho não tem a pesquisa de campo. Como? Não lembro de ter colocado a pesquisa de campo no trabalho escrito. Então acrescenta lá, por favor. Tem que ter, né? Também, né? Eu acho. Tem que ter. Coloca lá esses slides não, essa informação aí
precisa ser pesquisa de campo, pode ser resultado, alguma coisa, mas leva esse slide para lá. Mas acho que eu vi lá assim no trabalho Não. de vocês. Só os gráficos, né, por exemplo, só os Os gráficos. gráficos, exato. Isso, os gráficos, muito bem, exatamente. Então, você tem o gráfico, onde que vocês estão trazendo a informação para cá. Porque não dá para falar aqui, por exemplo, só na apresentação, aí eles vão procurar no trabalho e não tem nada sobre isso. Exatamente, não, isso tem que estar lá, exatamente, isso mesmo. Ok. Pode passar. Acabou. Não acabou. Aí aqui, ó, é o que eu falei no trabalho anterior. Ou é o muito obrigado, ou é a frase. Não pode estar muito obrigado. Tá? Então, não é o muito obrigado, é a frase. Então, no slide seguinte, vocês colocam o muito obrigado. E primeiro a frase. Leia a frase, pode colocar um pouco maior a letra, mas também não muito gigante. Nunca é tarde demais para ser aquilo que você sempre desejou ser. George Eliot. No slide seguinte, muito obrigado, nos colocamos à disposição para perguntas. Acabou. Tá? Por quê? Porque você quer fechar o trabalho com uma mensagem. Uma mensagem é o George Eliot. Pronto, não precisa explicar a frase do cara. A própria frase que vocês escolheram já fecha o trabalho de vocês. E no slide seguinte, muito obrigado. Acabou, é isso. Não pode dividir, gente, porque uma coisa está roubando a outra. Ou é a frase, ou é o muito obrigado. Se isso fosse presencial, seria a mesma coisa. Primeiro a frase, depois o muito obrigado. Muito obrigado é a palavra final de vocês. A penúltima coisa que vocês estão falando, terminamos o nosso trabalho com uma frase de George Eliot. Aí você lê a frase, não precisa explicar a frase. Você simplesmente lê a frase. E no slide seguinte, um agradecimento. Acabou. Entenderam? Ok. Fazendo esses ajustes, eu acho que vocês conseguem cumprir com o horário. Tem uma pergunta. Pois não. Se eu e a Sabrina falarmos os tópicos da nossa hipótese, só que em um tempo menor, mas falar todos, você acha que influencia? Que tópico? Gente, põe lá na hipótese, na parte que sou eu e a Sabrina, por favor. Paty. Eu acho que se vocês falarem todos os tópicos com ênfase, vocês vão perder tempo ali. Por isso que eu pedi para vocês falarem Por isso que eu pedi para vocês falarem com ênfase somente em 2 cada. São 7. Se vocês falarem 2 cada, é aí. Cada um fala em 2 com ênfase, é o suficiente. É importante forças energéticas e forças psíquicas. Foca nesses 2. Ressalta os dois anteriores e reforça forças energéticas e forças psíquicas. É mais importante qualidade de vida e redução de custos, imagem e reputação. Comenta só sobre a avaliação de indicadores. Se vocês falarem de todos, eu tenho certeza que vocês vão estourar o tempo. Fala. Eu ia perguntar, então, que é para tirar? Tipo, deixar só 2 e não comentar? É para deixar. Qual que é mais importante da sua parte, Sabrina? Desses 3 aí. Qual que é o mais importante? Avaliação, indicadores e imagem e reputação da empresa. Então, você vai fazer a sua apresentação assim, ó. Nós temos aqui como hipótese entre motivação e satisfação, qualidade de vida e redução de custo, imagem e reputação da empresa. Aí você pega e começa a falar. E avaliação de indicadores fala avaliação de indicadores e começa a explicar. O de cima você simplesmente deu, mas não vai nem dar para perceber, porque você vai focar em 2 e vai dar ênfase. Qual que é o mais importante ali, Alessandra, dos 4 que você colocou? 2. Então, professor, essa é a dúvida. Para mim, na minha opinião, eu acho que é fatores e o mecanismo de defesa. Então, beleza, você vai falar. Então, agora nós temos aí fatores, mecanismo de defesa. Aí, pá. Aí depois você fala lá, forças energéticas e funções psíquicas. E aí pronto. Mas não tem que ficar dando muita ênfase. Você comenta e comenta sobre 2. É o suficiente. Porque senão vocês vão estourar no tempo. Tá? Vocês vão fazer mais 2 slides. E aí, se vocês ficarem dando muita ênfase,
Vocês ficaram com 13,35. Vai explicar 7 itens daqui, 4 de um lado e 3 do outro, para chegar no 15 é facinho. É 1 minuto e meio a mais. Não é muita coisa. Fazendo em 13,35, 14,20, está de bom tamanho. Oi. Tenho uma dúvida quanto à questão da fala, porque, por exemplo, eu falei os tópicos, né, qualidade de vida, redução de custo, tal, e depois eu peguei e falei tudo de uma vez. Só que tem gente que pega e fala um tópico, depois e explica, outro tópico e explica. Isso tem algum problema? Tem que ter um padrão? Não tem padrão, não tem padrão. Aí vai de cada um. Tá Era bom, bom se tivesse obrigada. um alinhamento. Isso não vou exigir isso de vocês, que cada um tem uma habilidade para poder explicar. Então, não tem problema. Se tiver alinhado, é melhor. Mas se não conseguir fazer esse alinhamento, também não tem problema, não. Outra questão que eu queria saber é se você tem uma base do que a banca, né, que vai ser a Rose e o Alessandro, do que eles vão avaliar, né, além de você. Não faço nem ideia. Não tenho Tipo, nem ideia que só o tempo. está preparado. É importante que todos estejam preparados para responder as perguntas. Pode ser que tenha pergunta, pode ser que não tenha pergunta. Tá? Aí a pergunta. Eu não sei. E aí, assim. Ele tem quantidade de perguntas para fazer? Não, tipo, não ele tem que fazer 2 perguntas, 4 perguntas? Não, ou não precisa. Não. Se a gente explicar, ele pode ser que ele não pergunte nada. Não, mas é importante abrir para perguntas, entendeu? Do jeito que vocês estão fazendo. No final, obrigado, estamos à disposição de perguntas. Aí a gente vê aí, roda aí uns 15 segundos aí no cronômetro da aula. Alguém tem alguma pergunta? Não, então beleza, aí entra o outro grupo. Acabou. Não vamos forçar. Ô, Alessandro, faz uma pergunta aí. Oi. Não, outra coisa é a questão, eles vão perguntar só da apresentação ou eles têm informações do texto, da teoria? Trabalho enviado para eles, ele já pediu. Ah, tá, então Por eles... isso, você dar o trabalho já com essas correções. É claro que é provável que vá em cima do que está no slide, né? Mas pode acontecer vou perguntar disso aqui, para ver se vocês estão alinhados com o trabalho de vocês. Tá? A professora, por exemplo, ela pergunta da parte da justificativa, ou outra parte, sei lá. Se fosse da justificativa, eu teria que responder, ou qualquer uma do grupo poderia responder? Ou se fosse assim, diferente. Qualquer um do grupo pode responder. Qualquer um do grupo pode responder. Okay. Não tem necessidade que você falou sobre... A não ser que ela ou ele especifique uma pessoa, entendeu? Luana, eu não sei o que. Não sei. Exato, O que pode acontecer, é verdade. Uma pergunta para o grupo, qualquer um pode responder. O que pode acontecer é chegar aqui e falar, Sabrina, eu queria que você me explicasse um pouquinho melhor do que a imagem e reputação da empresa. Já gravou que foi a Sabrina que explicou essa parte. Aí é específico. Mas nada impede que alguém do grupo possa ajudar. É um grupo. Não é a Sabrina ou é a Alessandra. É um grupo. Mas vamos supor que na hora da pergunta a Sabrina não saiba responder, mas a Patrícia sabe. Aí a Patrícia entra e fala, é assim, 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 assim. Pronto, respondeu a pergunta. Mas eu fiz para a Sabrina. Não vai entrar nesse nível. Tenho certeza que não vai chegar nesse nível. Tá. Sim, espero. Não vai chegar. Tenho certeza que pode acontecer, sim, de pegar alguma coisa que está no trabalho escrito. Isso realmente pode. Mas específico, assim, eu quero que a Luana responda isso, eu acho que não vai ter nada disso. Gosta tanto de conversar comigo que eu estou até com medo. O fato de gostar não significa que no trabalho vai ser dessa mesma forma. Não, então, sim, porque toda vez na aula dela, ela pergunta pra mim, aí eu fico meio assim, algumas coisas, ela sempre, e a Luana? Que não sei o que, Luana? Eu falei, dá até medo. Tô brincando, brincadeira à parte, o professor pode continuar. Não, eu só tô tentando proteger vocês no sentido de vocês ficarem tranquilos para estar respondendo, entendeu? É mais nesse sentido aí.
É Ô, isso. Procópio, Diga. uma vez TCC escrito pronto, apresentação pronta, não tem mais como reprovar, né? Mesmo se você não souber responder a pergunta. Ou Não, tem? então, vamos supor que vocês terminaram o trabalho. Vocês fizeram a apresentação. Se for para pergunta, eu vou lá e faço uma pergunta para vocês. Tá certo? Você não sabe responder, mas a Luana veio e respondeu no seu lugar. É um grupo, gente. Todo mundo se ajudando. Tá bom. Não é porque era para a E se Alessandra, que ninguém era no. souber responder? Funções psíquicas, tá? Pergunta, aí a Luana sabe responder, ou tem alguma coisa naquele momento para contribuir, ela vai e responde. Ponto final. Aí, não que a nota não vai sair na hora, entendeu? Entregue o TCC, fez a apresentação, passei. Tem que esperar a nota sair. É isso. Tá bom, tranquilo. Tá? Mas olha, eu nunca vi, 14 anos de Santo Paula Souza, eu nunca vi ninguém reprovar em TCC depois de uma entrega de trabalho e de uma apresentação de trabalho. Nunca foi desse modelo. Esse modelo é novo, né? Mas foi presencial. Eu já vi sim, porque eu dava aula na ITEC Guaianazes, e aí um dos grupos pediu autorização para a ITEC na época e fizeram a apresentação, que no final queriam fazer uma pequena comemoração, porque o TCC para cursos regulares entende-se que é como se fosse uma formatura, né? Então o pessoal quer comemorar. E aí eu lembro como se fosse hoje, teve um cara que levou um violão, que não sei o quê, e aí no final, acho que a namorada dele estava na sala, ele tinha convidado a namorada para assistir, porque quando é presencial você pode chamar alguém de fora para estar assistindo a sua apresentação, né? Pelo menos nos TCCs que eu já trabalhei, a ITEC permite vir o pai, a mãe, o namorado, esposa, enfim, para estar prestigiando aquele momento, porque é considerado como se fosse uma formatura, né? Já que não tem formatura muito na ITEC, então é considerado um alívio, né? E aí esse rapaz acabou fazendo um showzinho no violão e mandou todo mundo para aquele lugar, né? E aí ele acabou sendo reprovado porque ele falou coisa que não deveria. A apresentação já tinha sido feita, o trabalho já tinha sido entregue, mas como ele queria fazer uma gracinha para a namorada que estava presente, ele começou a tocar no violão, e aí na hora da música ele se exaltou e mandou todo mundo para aquele lugar, né? Mas de forma na cantoria, né? Cantando, o pessoal tocando, o pessoal bebendo, comemorando. Aí eu quero que todo mundo vá para aquele lugar, que não sei o quê, TCC, vamos, enfia todo mundo. Amigo, como assim? Eita. Aí o cara foi reprovado. Mas foi um caso assim muito... Deu um bafafá danado, né? Mas assim, eu nunca vi ninguém. Eu já vi gente assim, em apresentações de TCC, gente desmaiar, né? Chega no dia da hora da apresentação, vai entrar no palco, a pessoa baixa a pressão, a pessoa não consegue apresentar, né? E aí, como é que faz? Por isso que é importante ter um backup, né? Eu já comentei com vocês, para vocês, alguém do grupo, ou todos do grupo, saibam de tudo que está sendo falado, né? A online é um modelo diferente. Mas dá para fazer também desse modelo assim, diferente de existir um backup, se eu não souber responder, entra outro e apresenta, né? Às vezes fica mudo, cai a internet, enfim, tem um monte de inconveniente que pode acontecer. Sim. Mas, não, professor, assim, de reprovar, gente, não conheço ninguém, tá? Assim, eu conheço, assim, na ITEC, regular não, o ETIM, né, que é a molecada, também tem TCC. Quem está se formando no terceiro médio, né, que faz a parte técnica, eles também têm TCC. Só que o TCC deles eu acho que é pior que o de vocês, porque é um ano inteirinho de TCC, né? Então eles têm uma matéria no terceiro ano de TCC, um ano inteirinho, desde fevereiro até novembro. E aí tem as apresentações. Aí o que acontece é as apresentações, e na apresentação os professores da banca fazem perguntas puxada, tá? Puxada, e aí pede para refazer o trabalho em algumas partes, que não é o caso que vai acontecer com vocês. Diga.
Criança sai até desnorteada da escola. Como é que é? Criança Professor, sai até desnorteada da escola. Ai, sai tonto. Eu já vi muitos TCCs lá no Parque da Juventude, eles pedirem para refazer tanto a parte escrita quanto que a parte de apresentação, tá? Saem excelentes trabalhos, saem trabalhos de assim para ser montada uma startup, mas também tem os trabalhos lixo. Os caras fazem meio de qualquer jeito. E lá é puxado, porque eles colocam 4 ou 5 professores na banca. Então tem professor de geografia, tem professor de português, professor de inglês. E aí os caras pegam, né? Ah, esse ponto não deveria ser um ponto, deveria ser uma vírgula. Aqui não deveria ser um ponto de exclamação, deveria ser um ponto de interrogação. Os caras vão no detalhe. É puxado pra caramba. É muito mais puxado que o de vocês. Diga. eu ia perguntar a questão de equipamento técnico. Se a internet de alguém, por exemplo, impedir a Sayane, que sempre fica com a internet ruim e aí às vezes trava a fala dela. Será que a gente pode, na apresentação final, colocar o áudio dela falando? Se for necessário, a gente faz isso sim. Já se precaver de todos os modelos de gravação de áudio. Eu tenho uma cópia do trabalho de vocês aqui. Se tiver necessidade, a gente abre, mesmo com o meu computador, que demora às vezes para abrir. Mas a gente faz tudo isso sim, lógico, não tenha dúvida nenhuma, tá? Porque pode realmente acontecer, isso não tenha dúvida. Porque Então, como é questão técnica, né? Na presencial não teria esse problema, mas enfim. Ok, mas obrigada. não tem esse, mas tem outros, né? Já vi gente perder a voz. Misericórdia. A gente chegou na hora. Gente, Não conseguia falar. O que houve? Não conseguia falar. Passou assim 1 dia e meio, só foi aparecer a voz no dia assim. O que é isso? Eu não sei, eu não sou médico, mas teve gente que já perdeu a voz, já desmaiou. São casos extremos, tá? São casos extremos. Já fui professor de TCC várias vezes. A maioria, 95%, tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo bom, não tem nenhum problema, né? Tem alguns casos extremos, que é esse que a gente está contando. Gente que perde a voz, gente que desmaia, gente que vai agradecer, manda todo mundo ir para aquele lugar. Existem esses casos, né? Que a pessoa quer extravasar e acaba acontecendo isso. Mas não vai ter nenhum problema não, gente. Vocês vão fazer a apresentaçãozinha sossegado. Esses negócios que eu falei para vocês é apenas para vocês se encaixarem dentro dos 15 minutos. Eu estou mais preocupado com o tempo, porque o conteúdo vocês sabem falar de olho fechado, tenho certeza. Então, não estou preocupado nem um pouquinho com isso. A minha preocupação é só com o tempo, porque o tempo tira ponto de vocês. Eu não quero que vocês vão mal, quero que vocês vão bem. Quero que ninguém tire a R. Não quero fazer isso. Isso aí, para mim, é triste. Eu quero que vocês tirem de B para MB. Agora, se estourar o tempo, pode-se ter certeza que MB vocês não tiram. Ah, mas só estourou 10 segundos. Mas não era nem para estourar 10 segundos. Não era nem para chegar a 15 minutos. Não é para chegar a 14h30, 14h40. Não é para chegar a 15 minutos. 15 minutos é o limite. Tá? Mas eu acho que perto da semana passada, putz, vocês tiveram uma evolução assim, fantástica. Tá bom? No caso, foi ontem, né? Mas tudo bem. Desculpa, eu falei terça-feira. Terça-feira de ontem, isso. Ok, obrigada, professor. Vocês fizeram com 23 minutos. E hoje vocês fizeram com 13. Caiu 10 minutos. Olha a diferença. Tá bom? Estamos aqui para evoluir, né, Procópio? Tá bom, professor. Estamos aqui para evoluir. Claro, com certeza. Não tenho dúvida nenhuma. Então, tá bom. Obrigada, professor. Até breve. Obrigada. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Boa noite. Até terça. Valeu. Professor. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau.